versículo a partir do 35. 9:35. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando algumas enfermidades? Não, todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Pai, em nome de Jesus, nós queremos clamar a presença do Teu Santo Espírito neste lugar. Que tu esteja à vontade aqui entre nós, aqueles que estão assistindo. Que Teu Santo Espírito venha quebrantar os nossos corações. Venha nos tocar, Senhor, que possamos estar quebrantados para ouvir a Tua palavra, ser sensíveis ao Teu Santo Espírito. Não queremos ter um coração rebelde e duro, Senhor, mas queremos ser sensíveis à Tua palavra, não só hoje, mas a todo momento, onde quer que estivermos. Sejamos sensíveis, Senhor, à Tua presença, Espírito Santo de Deus. Venha operar milagres, venha nos sarar, venha nos curar nessa manhã de domingo, em nome de Jesus. Aqueles que estão em casa, que o Senhor venha tocá-los também, Senhor. Amém. Glória a Deus. Então a palavra de Deus, Jesus estava aqui, no meio de uma grande multidão, e ele disse aqui, que ele ia passando por todas as cidades, por todos os lugares, todas as cidades e povoados. Ele ia ensinando nas sinagogas as boas notícias, do reino de Deus, e ia curando todas as enfermidades. Jesus, onde ele passava, ele via um enfermo, os próprios enfermos iam até ele, ia curando ali todas as enfermidades, as pessoas que estavam aflitas, desamparadas, sem uma direção, ele dava ali a palavra de consolo, e fala que as pessoas estavam como ovelhas sem pastor. E como que é uma ovelha? A ovelha precisa de ser guiada até o pasto, é um animal que precisa de ser direcionado ali, até o alimento. Então ela fica ali perdida, Então precisa do pastor pegar lá, conduzi-la até os pastos, Então a ovelha é como uma ovelha que precisa de ser conduzida até o alimento. Nós também, assim, às vezes nós estamos perdidos, sem saber direção. O que eu faço, Quando diz lá onde que eu estou, para onde que eu vou, Aonde que eu estou, para onde que eu vou, E então está sem direção e muitas vezes nós, todos nós, a gente arruma uma confusão mental, que às vezes a decisão é uma coisa simples, estava na nossa frente e a gente não via. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa e o Espírito Santo deu uma direção ali para falar umas coisas para ela. Ela falou: gente, mas como que eu não percebia isso antes? Assim como quando começou um amigo meu a ler a Bíblia comigo, eu ficava assim: gente, mas como estava tão fácil, e eu não percebia isso, Às vezes as decisões que você tem que tomar na sua vida é igual quando você está procurando. Esse dia eu procurei o fio dental lá em casa. Cadê o fio dental? Um pedação de carne grudado ali no dente, Cadê esse não? E aquela agonia com aquele negócio grudado no dente. Aí procurando fio dental, procura aqui, procura ali. Aí quando vi, tava assim, ó, na minha cara. Então é assim na vida da gente. Às vezes as decisões que a gente tem que tomar estão muito fáceis e a gente precisa só de uma orientação de Deus. Ao separar, quantas vezes eu perdi alguma coisa, coisa simples do dia a dia. A gente acha que Deus é só tá lá inacessível, As coisas simples, perde uma chave, o Espírito Santo me mostra onde está essa chave,
Aí você vai lá e acha. Né? Você pede uma coisa né? Você está fazendo comida, ali, oh Deus, me direciona aqui. Coisas simples, detalhes da vida. Então, nós precisamos de Jesus, né, para nos guiar, na palavra. A gente está lendo ali a resposta para que a gente tem, está aqui na palavra dele. Então você não precisa de ser formado em teologia, você não precisa de... É bom, né? Mas você não precisa disso, você precisa apenas de tirar seu tempo ali com Deus, ler a Bíblia e tomar, né, direções para a sua vida. Então Jesus enxergou isso, viu que tanto de gente, tudo perdido, e ele teve uma compaixão no coração dele. Meu Deus, né? Essas pessoas estão todas perdidas, estão aflitas, sem direção. E aí ele falou, a colheita realmente é muito grande, mas tem poucos trabalhadores, né? Aí ele falou, peçam, né, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Ou seja, ajuda mesmo para pessoas para ir, né, para ir ali dar uma direção, né? Quem dera se Jesus, o Espírito Santo, ele está com você, né? Ele está direcionando. Mas às vezes você precisa de compartilhar algo. Então Jesus vai usar uma pessoa. Não existe você servir a Deus, buscar a Deus sozinho em casa, né? Tem muita gente que acha, eu tenho Jesus no coração, mas eu não vou em igreja nenhuma. Eu sigo aqui, eu leio minha Bíblia, eu oro, né? Eu só fico aqui, busco sozinho. Não, isso aí não... Você precisa, né? Nós precisamos de ter comunhão com o outro. Porque às vezes Deus vai usar outra pessoa ali para te falar, né? Para te abençoar, uma igreja, um pastor, uma liderança, né? Vai te dar uma orientação ali. Alguém que você possa confessar, né, seus pecados, compartilhar suas fraquezas. E aí ali você vai ter direções para a sua vida. Então, sozinho, junto, né? O caminho é estreito, né? Então, assim, é difícil. Então, sozinho é mais difícil ainda. Então, nós precisamos. Então, Jesus foi, orou e pediu para que Deus enviasse mais trabalhadores. E então aí sequência, né? Porque antigamente a Bíblia não tinha essas divisões de capítulos, né? Foram colocadas as divisões de capítulos para facilitar que a gente ache. Mas se você tiver ainda aberto aí, no capítulo 10, na sequência desse texto, né, a gente estava no capítulo 9, no finalzinho do 9, no versículo 38, quando ele pediu para enviar trabalhadores. Aí na sequência, no capítulo 10, versículo 1, Jesus disse assim, chamando os seus 12 discípulos, aos trabalhadores aí, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos, curar todas as doenças e enfermidades. Ou seja, ele estava ali chamando os discípulos, né, ele ia fazer, como se diz, um treinamento para os discípulos deles. Agora vocês vão ser treinados, eu quero que vocês dividam de 2 em 2. Aí no versículo 2 ele fala, né, os pares, né, Simão, Pedro com André, Tiago com João, Filipe com Bartolomeu, Tomé com Mateus, Tiago com Tadeu e Simão com Judas. Então vocês vão de 2 em 2 aí, se espalhem. Agora é a hora do treinamento, porque no versículo anterior ele viu a necessidade, na sequência ele envia. Então agora vocês vão fazer um treinamento, vou enviar vocês para essas ovelhas aflitas e desamparadas. Então ele ali enviou os discípulos, e ali eles foram pelas cidades, ele deu outras instruções aqui, né? No versículo, vou pular aqui alguns textos, não vou ler aqui. Então Mateus 10, 5,
ele, ele dá sequência. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, não entrem em cidade alguma dos samaritanos, antes dirigem-se às ovelhas de Israel. Aquelas instruções específicas naquela época, né? Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Então ele está falando que, agora é o seguinte: por onde vocês forem, pregue essa mensagem: o reino dos céus está próximo. E aí ele manda curar os enfermos, expulsar os demônios, purificar os leprosos. Então Jesus está falando ali, olha, ele viu as pessoas ali aflitas, sem direção, sem rumo, né? E ele queria que pregasse essa mensagem: olha, o reino do céu está próximo. É igual eu procurando lá o fio dental. Olha, o fio dental está na sua cara. Mas né, parafraseando, né? Você está procurando a chave lá, né? Cadê, né? Aí você pega, aí o celular, você está procurando o celular, você pega o celular, vira assim, está na sua cara. O reino dos céus está na sua frente. Né? Então as pessoas estavam ali procurando algo e estava na cara, né? Estava na cara. Então essa era a mensagem que Jesus pediu para eles, né? Olha para você ver que mensagem simples, pequena, né? Nos outros textos, né, ainda fala: arrependa-se, pois o reino de Deus está próximo, ou seja, mais completa em arrependam-se dos seus pecados. E olha, o reino de Deus está mais próximo do que você imagine, não está algo inalcançável, né? Longe, porque antigamente o cara tinha que ir lá sacrificar uma ovelha, ir lá no sacerdote, pedir, pagar novena, quarentena, centena, né? Andar de joelho, subir não sei aonde, deixar de fazer isso, deixar de fazer aquilo, para aí você alcançar. Não, ele está falando: não, o reino do céu está mais próximo do que você pensa. O seu perdão, né, dos seus pecados está mais próximo do que você imagina. Está na sua cara e você não vê. Então a mensagem de Deus é essa, de Jesus: arrependa-se, pois o reino dos céus está próximo, o reino de Deus está próximo. Está na sua cara e você não vê, parafraseando, né? A palavra próximo aí pode ser no sentido de perto, né? Ou próximo, tipo assim, em termos de tempo, né? A gente pode pensar também no tempo, que também não é errado, né? Ou pensar no sentido próximo como físico, está do seu lado, ou no sentido temporal também, está chegando, né? Também não é errado pensar nos dois. Por quê? A nossa vida aqui é curta. Então, se você for pensar, pode ser que daqui minutos a gente aconteça alguma coisa, um acidente, Deus me livre, né? Mas você pode não estar mais aqui, ou seja, ou Jesus pode voltar hoje, ou o nosso próprio tempo aqui na Terra. O que é 80, 100 anos de idade, né? Todo mundo vive aí 100 anos, em nome de Jesus. Mas vamos botar aí uma média aí de 70, 80 anos, né? O que é 80 anos perto de uma eternidade? A gente passa. Quando você vê, já passou 10 anos, já passou 20. Né? Parece que é ontem que eu tinha 18 anos. Tô brincando. Mas o tempo passa assim. Quando você vê as crianças, né? Você vê aqueles meninos pequenininhos, já tudo grande, casados. Gente, o tempo está passando. O reino do céu está mais próximo do que a gente pensa. Está logo ali. Não é algo distante. Eu também prefiro... Né, quando eu li aqui a primeira vez, eu pensei também no sentido temporal. Por quê? Que Jesus estava falando no sentido próximo de tempo, né? Ou seja, daqui a pouquinho. Por quê? Porque na sequência do texto, do que ele está falando. Que Jesus começa a falar aqui as instruções para os discípulos,
Eu acredito que ele está falando no sentido também temporal. Por quê? Porque ele começa a falar das perseguições. Vamos lá, no Mateus capítulo 10, 22, eles falam assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, ele está falando assim, ó, vocês vão me seguir, mas não vai ser fácil. Vai ter perseguição, vão te odiar. Quando você se posicionar, você vai ser odiado, você vai ser, hoje está na moda, né, cancelado, né? Você vai ser cancelado, anulado. Então você vai ser ignorado por causa de Jesus, por causa de mim. Jesus fala, por causa de mim vocês vão ser odiados. Você não vai ser popular, né? Entre as pessoas do mundo, né, que estão lá fora. Você vai ser odiado, porque você vai falar verdades. Amém, né? Que queira, né? Falar verdades, coisas que vão de contra o mundo fala uma coisa e você vai falar outra. Então você acaba se posicionando aí, você, né, sei lá, no trabalho, todo mundo está lá roubando, né, e precisa, o esquema para que aconteça precisa de passar por você. Você vira e fala, não posso fazer isso porque eu sirvo Jesus. Você acha que eles vão te amar ou te odiar? Vão te odiar, porque você está fazendo a coisa certa. Então, alguns princípios, né, vão querer te colocar no meio. Você fala, não, eu não posso fazer isso porque tal. Então, você não vai ser amado, você vai ser odiado. Então, Jesus, esse evangelho, que é o evangelho que muitas vezes prega um mar de flores, não, vem para Jesus, que vai ser tudo flores, passarinhos, né? Vai ser um mar, realmente você vai ter paz no seu coração que você nunca encontrou para você tomar as decisões da sua vida, mas você vai ser perseguido, você vai ser odiado. Então esse evangelho que é tudo flores, isso não é verdade, não é o que Jesus está falando aqui. Se você realmente está vivendo o evangelho, né? Porque muita gente vem para a igreja, segue, mas não muda nada, continua fazendo as mesmas coisas, não tem uma mudança de vida, né? Não tem o largar do velho homem, continua a mesma coisa, ou seja, está vivendo uma religião. Para essas pessoas, vai continuar a mesma coisa, não vai mudar nada. Agora, para quem realmente está servindo a Deus, está buscando a Deus, está ali na presença do Senhor, está fazendo a obra de Deus, está anunciando a obra de Deus, para esse sim, vai ter perseguição, vai ter luta, vai ter desafios. Mas Jesus, neste texto aqui, ele fala, né, para nós perseverar até o fim, para aguentar as pontas. Meio que Jesus está assim, o reino dos céus está próximo. Jesus está falando assim, gente, aguenta as pontas, está logo ali, persevera, está chegando, está na porta, não desista. O apóstolo Paulo fala, combati o bom combate, guardei a fé, terminei a minha carreira. Ou seja, aguenta até as pontas, porque às vezes não adianta você correr, e lá na linha de chegada você desistir, né? Você estudar, e chegar no dia da prova você desistir. Então você tem que perseverar até o fim, porque senão é em vão tudo que você fez. Vamos pegar o ladrão lá na cruz, que morreu do lado de Jesus. Teve uma vida, né, provavelmente, que não agradava a Deus. Você roubou, provavelmente fez várias coisas com outras pessoas que não agradavam a Deus. Mas ali no último momento da vida dele, no último fôlego, ele confessou a Jesus e foi para o céu. Ou seja, ele teve uma vida toda errada, mas no finalzinho, né, ele entregou para Jesus. E às vezes a pessoa teve uma vida reta sempre, mas chegou lá na linha de chegada, negou Jesus ou desistiu. Então Jesus está falando assim, aguenta, o reino dos céus está próximo, está chegando, persevera, o bicho vai pegar, vão te perseguir, vão te odiar, né?
Então aqui quando ele fala em Mateus 10, 22, todos odiarão você por minha causa. Então muitas vezes tem gente que vê esses textos assim, e a pessoa tem uma vida toda errada. Deve todo mundo, uma vida toda errada. E um monte de gente odeia. Aí ela vira assim, fala, nossa, bem que Jesus falou que eu ia ser perseguido, né, que as pessoas iam me odiar. Mas elas estão te odiando não é porque você está servindo a Deus, mas porque você está devendo, você está fazendo coisa errada e as pessoas estão. Então não confunda o ódio das pessoas por causa de Jesus e o ódio das pessoas por você porque você está fazendo as coisas erradas. O certo é você corrigir, pedir perdão. Se você está devendo, vá lá, conversa, né, com a pessoa, me desculpa, estou te devendo, não nego, né, eu quero corrigir, não tem condição, mas eu vou, enfim, você chegar e confessar. Então é isso. Mateus 10, dando sequência, Mateus capítulo 10, versículo 28, Jesus continua, olha, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a sua alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Porque aqui Jesus está falando que eles iam ser chicoteados, iam ser açoitados, muitos foram jogados lá para os leões, muitos foram presos, muitos tiveram seus bens saqueados, né, tomados pelo governo, como acontece em alguns países, né? Tem país aí que o cara vira cristão, você falar que você é cristão, você perde tudo, você não tem mais nada, o governo te toma tudo, você perde a sua família. Jesus está falando aqui que quando você está realmente andando com Ele, realmente fazendo as obras dEle, você começa a perder, né, as coisas do mundo, mas você vai ganhar as coisas do reino. A nossa vida, né, ela pertence a Jesus e a Ele nós devemos temer. Ir para o inferno por pregar a Cristo, né, ir para o inferno por negar a Cristo é pior do que sofrer e morrer por Ele. Então, nós não devemos negar a Cristo. Ali no trabalho, né, muitas vezes acontece, passar batido, né? Alguém está doente, você sabe que Jesus cura, e aí você fica na mente, nossa, eu devia de orar para essa pessoa, e aí passa, já aconteceu comigo, né? Assim, acontece, né? Lá em Belo Horizonte mesmo, tinha um senhor que estava doente, aí eu passei, não, eu devia ter orado para esse senhor, não orei por ele. Imagina, aí ele vai e morre, e o peso na consciência que eu fico. Então, vê alguém doente, posso fazer uma oração por você? Por quê? Porque lá em Mateus 10, 32, Jesus fala assim, quem pois me confessar, Mateus 10, 32 e 33, quem pois me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. Negar no sentido omitir, omissão, né? É igual eu lá, podia ter orado para o Senhor, que estava enfermo, mas aí não orei, ou seja, eu omiti. Então quando você confessar Jesus diante dos homens, é isso, é você ver alguém passando uma necessidade, você sabe que Deus, né, que Jesus tem poder para ajudar aquela pessoa, para sarar aquela enfermidade, ou uma direção, ou um perdão, você sabe e você deixa passar batido. Então, negar a Cristo, não é confessar a Cristo diante dos homens, não é só quando o bispo faz o apelo aqui, você vir aqui na frente, também.
você confessando Jesus ali diante das pessoas. Mas confessar Jesus diante das pessoas no seu dia a dia você está ali na padaria, alguém fala que às vezes você está em um lugar, parece, né? A pessoa já começa a falar da vida dela toda para você. Ou seja, Deus colocando ali uma pessoa para você dar uma direção, só meu irmão. Jesus, né? Sei que você está passando, você ter compaixão ali e falar do amor de Deus para essa pessoa. Mas muitas vezes nós não falamos, nós omitimos. Então, isso é o pecado da omissão, né? É omissão? Omissão. Omitir aquilo que você sabe. É como se você tivesse... Imagina aí, você está com uma cartela de, sei lá, Novalgina, de um anestésico no seu bolso, você teve uma dor de cabeça de manhã, aí você passou ali na padaria, comprou um anestésico, está lá, a cartelinha está no seu bolso. Aí você chega ali na frente, aí a pessoa, nossa, mas eu estou morrendo de dor de cabeça, o que você faz? Olha, por coincidência eu tenho aqui um anestésico, você quer tomar? Você não faz isso? Todos nós fazemos isso. É a mesma coisa com Jesus. A pessoa está ali, nossa, mas estou passando por essa situação e tal e tal. E aí você sabe, você conhece Jesus e você não fala. Por que com o anestésico você fala e com a palavra de Deus a gente não fala? Sabe por quê? Porque quando você fala de Jesus, você sabe que você pode ser odiado. Então você não quer isso, a gente quer manter no conforto da nossa posição. Por isso que a gente não fala. É confortável, né? Não, se eu falar de Jesus aqui, vai que essa pessoa, né, é de outra religião, vai que ela não vai querer ser mais minha amiga, ou vai que ela vai sair falando para todo mundo que eu sou um fanático. Então, é por isso que a gente muitas vezes não fala, aí nós omitimos, que é um grande pecado. E qual é a recompensa quando você fala de Jesus, quando você confessa Jesus diante das pessoas? Aí no versículo 30, Mateus 10, 33, está aqui, 33, isso. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. Isso. Mas aquele que, Mateus 10, 32, desculpa. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, imagine só. Aí você chega ali e pessoa, não, eu sei o que pode te ajudar. Jesus pode te ajudar. Jesus pode te ajudar. Não sei se esse seu problema é físico, se é emocional, se é espiritual, mas eu sei de uma coisa: Jesus pode curar o seu físico, o seu emocional e principalmente o seu espiritual. Aí você dá uma palavra de esperança ali para a pessoa. Amém? E aí quando você faz isso, sabe o que acontece? Jesus te confessa diante de Deus. Imagina Jesus, olha lá, ó Pai, tá vendo? O fulano, olha o que fez. Então imagine você, Jesus falando de você para Deus. Que louco, né? Imagine, que honra. Jesus falando de você para o próprio Deus. Tá vendo, olha lá meu servo, o que ele fez. E aí Jesus confessando você diante de Deus. Assim igual fez com Estevão, né? Estevão estava lá, sendo o pessoal falando, e aí, você vai negar Jesus? Aí Estevão falando de Jesus, e os fariseus ali tacando pedra nele, e ele ainda falando de Jesus. Aí o que Jesus fez? Jesus levantou do trono, né, para ver ali o que Estevão está fazendo. Jesus, de pé, vendo ali Estevão. Ou seja, sabe o que faz Jesus levantar do trono? Ele está lá, né, sentado, né? Está lá sentado no trono. Sabe o que faz Jesus fazer assim, ó? É quando você,
né? Confessa Ele diante dos homens, diante das pessoas. Isso mexe com Jesus. Você quer mexer com Jesus, com o coração de Jesus? É você confessar Jesus diante das pessoas. E isso mexe com Ele. Às vezes a gente acha, não, vou fazer um jejum, vou fazer uma oração, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque eu quero, né, agradar a Deus. Mas o que agrada a Deus é você confessar Ele diante das pessoas, é você levar a palavra dEle diante das pessoas. O céu, né, regozija quando você faz isso. Jesus se alegra quando você faz isso. Amém? E para finalizar, Mateus 10, do 34 ao 39, ele ainda continua, né? Não pense que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para fazer o que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Então ele está falando aqui no contexto familiar, porque hoje, assim, aqui no Brasil acontece, mas em alguns países acontece em maior grau. Quando um filho se converte, né, a Jesus, ele é deserdado, porque o pai é muçulmano ou alguma outra religião. Então ele tem que sair de casa, ele tem que fugir, então ele tem que abandonar o pai, ele tem que abandonar a mãe, né? Ou às vezes já é mais velho e aí ele se converte a Jesus. E aí os filhos negam o pai, não, pode sair de casa. Isso acontece, né? Acontece em alguns países, acontece com muita frequência, é porque aqui acontece também. Eu sempre dou exemplo da minha irmã, quando ela começou a ir na igreja, né, aí meu pai falou, ó, esse trem de igreja, de não sei o quê, não quero saber disso não, você pode me desconsiderar como filha. Tem também, mas que ela abandonou? Não, ela seguiu. Então, Jesus é mais importante do que sua família. Se você for odiado na sua casa por causa de Jesus, não abandone Jesus. Se você for, né, perseguido dentro da sua casa, dos seus primos, parentes, por causa de Jesus, né, porque ali é um contexto confortável, né? Então é um contexto quando você não quer sair daquela zona de conforto. Então porque Jesus falou aqui dois contextos. Um do contexto fora de casa, vão lá na sinagoga, vão falar de Jesus lá na rua, vão falar de Jesus, vão falar da mensagem do reino lá no seu trabalho. Primeira parte do texto ele falou do contexto do lado de fora. Do lado de fora é mais fácil, porque se não der, né? São pessoas que talvez você nem conhece. Então, agora mais difícil também é dentro de casa, porque ali você tem uma zona de conforto, né? Então Jesus fala, me confessa também dentro da sua casa. Me confessa dentro da sua casa, né? Que para muitos é mais difícil do que confessar do lado de fora de casa. E então aqui a promessa de Jesus é isso, ele fala, então a mensagem aqui, ele falou, o reino dos céus está próximo, aguenta, espera mais um pouquinho, vai valer tudo que você está passando, tudo, porque daqui a pouco você vai estar só na alegria, só no regozijo. Então espera, aguenta as pontas, vai ter sofrimento, vai ter perseguição, vai ter tristeza, vai ter choro, vai ter alegria também, vai ter momentos alegres. Você vai orar para uma pessoa, a pessoa vai ser curada, ela vai dar um pulo ali. Que preço tem isso, né? Não tem preço. A pessoa está ali sem saber para onde que ela vai, você dá uma palavra, nossa, obrigado, porque eu precisava disso na minha vida, precisava dessa. Isso aí é o que nos dá alegria, o que nos deve alegrar, e não a aceitação das pessoas. Entendeu?
Então Jesus está falando, se alegre nas coisas do reino dos céus. Não fica contando que você vai ganhar estrelinhas, né, das pessoas porque você está falando de Jesus ali. Não, muitas vezes você vai ser odiado e perseguido. Amém? Quero terminar. Então, quem não morrer para o mundo, né? Se você não está morrendo para o mundo, você não teve uma experiência de novo nascimento. Jesus falou assim, só vai ver o reino dos céus quem nascer de novo. Então, se você tem tido uma vida para tentar agradar, só agradar aqueles que estão ao seu redor, você não teve uma experiência de novo nascimento. Se você não mudou nada na sua vida, se você não está, né, confessando Jesus diante das pessoas, você não teve uma experiência de novo nascimento, porque você não morreu para o mundo. Mas se você toma posição diante das pessoas e confessa e ora, dá direção para as pessoas, você teve sim uma experiência de novo nascimento. Amém? Pai, em nome de Jesus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Nós queremos clamar a presença do Teu Santo Espírito nessa manhã. Vem, Senhor Jesus. Vem com o Teu Santo Espírito, nos dá força, nos dá ousadia, Senhor. Ali, Senhor, na igreja primitiva, quando os Teus servos oraram e clamaram por ousadia, Senhor, o Teu Santo Espírito veio e encheu eles de tamanha ousadia, que eles saíram dali e espalharam a Tua palavra por todo o mundo. Pai, em nome de Jesus, que nessa manhã, que aqueles que estão assistindo, aqueles que estão aqui e até aqueles que estão em casa, Senhor, que Teu Santo Espírito venha trazer uma ousadia sobrenatural sobre a minha vida, Senhor, sobre todos nós, que possamos ser mais ousados, Senhor, e fazer com que o Senhor se levante do trono para ver que nós não estamos Te negando, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus, vamos aplaudir ao Senhor, gente.